Muito bem, continuando nossa série de videoaulas sobre a lição 6, que mostra a importância, da igreja. Bem, a missão da igreja. Qual é a função? Por que existe a igreja? A igreja existe na Terra para fazer o quê? Então vamos estudar sobre esse importante tema. Bem, a palavra igreja, é bom saber, tem origem no termo grego eclesia, que significa os chamados. Interessante ver que essa palavra grega já existia quando Jesus a definiu para si. Jesus disse: vou edificar a minha igreja. Mas já existia a palavra igreja. O que queria dizer essa palavra antes de Jesus aplicá-la? Bem, era a palavra que se usava quando se convocava uma reunião. Então se formava uma eclesia. E os chamados, por que os chamados? Porque as pessoas estavam nas suas casas. Então, digamos assim, naquela época, chegava alguém e convocava todos para ir à praça para uma reunião. E naquela reunião eles discutiam alguns assuntos da cidade e providências seriam tomadas. Então, aquilo que estava acontecendo era uma eclesia, uma assembleia. Então, essa foi a palavra de Jesus. Nunca aplicada a prédios com torres em cima e cruz no alto, nada disso. Mas pessoas reunidas com um objetivo, com uma finalidade. E a expressão chamados descreve bem a igreja porque Deus a chamou de um mundo pecaminoso para cumprir o seu propósito. Então temos aqui dois textos que mostram isso com muita clareza. Nós temos, por exemplo, carta de 2 Timóteo. Deixa eu encontrar aqui. 2 Timóteo, capítulo 1. Então, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Diz assim: que nos salvou e nos chamou, veja aí, nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Jesus não nos chama conforme as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, a igreja é isso. São pessoas que são chamadas. Se você ainda não faz parte da igreja, você está estudando, você está sendo chamado. Temos também a passagem de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Vai dizer assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, veja, que são chamados segundo o seu propósito. Então, é isso. A igreja é formada de pessoas chamadas. Esse chamado é feito para a realização de uma missão, uma missão soberana ou elevada, ok? Vamos usar uma ilustração aqui. Um soldado está no exército, de repente ele recebe um comunicado do comandante que está chamando ele. Ele vai lá e o comandante diz: tem uma missão para você. Você vai embarcar no aeroporto para tal país, se juntar a tal tropa e fazer uma determinada atividade. Então ele está sendo chamado para uma missão. É exatamente isso que acontece com a igreja, entende? Cristo é nosso general. Ele nos chama para uma missão. A missão que ele diz é simples: olha, esse mundo vai acabar. Esse mundo vai acabar e precisamos salvar pessoas. Precisamos que você primeiro tome parte dessa herança. Essa herança é sua. Tome parte. E agora sua missão vai ser chamar pessoas para serem salvas da perdição, porque esse mundo vai ser perdido completamente. Essa é a missão que somos chamados na igreja. Então veja como é importante e elevada a missão da igreja. Salvar vidas. Salvar vidas através da ação espiritual, que vai diretamente na alma das pessoas, libertando-as dos pecados. Então a missão da igreja é algo que não tem comparação. Nada. É uma coisa que é um trabalho para a eternidade. Então a missão, a função da igreja é algo que não tem como descrever a sua importância. E vamos ter aqui também Filipenses, capítulo 3, versículo 14, que vai dizer: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo dizendo: prossigo para o alvo. Nosso alvo é exatamente isso: cumprir a missão de Cristo. A missão é elevada e celestial. A missão da igreja é uma missão que vem dos céus, não vem daqui da terra. É uma missão que vem dos céus. Hebreus capítulo 3, versículo 1 vai dizer: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial,
considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Né? Então, veja, considere isso. A missão da igreja é muito, mas muito importante. Deus chama ou convoca todos os homens para a igreja, através da mensagem do Evangelho. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14, diz exatamente isso. Nós somos chamados através da mensagem do Evangelho. 2,14 diz: para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então somos chamados através da mensagem do Evangelho. Os que aceitam as condições do Evangelho, fé, arrependimento, confissão e batismo, se tornam então os escolhidos ou eleitos e acrescentados à lista dos discípulos ou à igreja, por Deus e não por homens. Então, o chamado é feito. Quem aceita? Quem vai aceitar? Bom, aí é com cada um, né? Aí é com cada um. Façamos os chamados. Jesus disse certa vez, muitos são chamados, poucos escolhidos. Por quê? Porque poucos atendem, né? Mas os que atenderem, uma missão celestial da máxima importância há. Então, são chamados por Deus e não por homens. 2 Tessalonicenses 2,13, né? Nós lemos aqui 2,14 e 2,13 diz: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos, amados do Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. Deus nos escolheu, mas entenda como é que é essa escolha. Você é que decide fazer parte dos escolhidos. O povo já está escolhido. Aquelas pessoas têm um destino. Mas você é chamado para fazer parte. Né? E Atos capítulo 2, 41, 47 vai mostrar aqueles que aceitaram lá em Jerusalém. Mas o que envolve esse chamado para uma missão superior e elevada? Bem, a igreja é chamada para a salvação. Então vamos ver 4 pontos aqui sobre a missão da igreja, sobre o chamado da igreja. Então a igreja é chamada para quê? Primeiramente, a igreja é chamada para a salvação. Desculpa a tosse, mas é assim mesmo, né? A missão da igreja é a salvação. Por quê? Porque ela é composta de pessoas salvas, né? Todas as pessoas salvas foram compradas ou remidas pelo sangue de Jesus. Colossenses capítulo 1, 18 a 20, né? As pessoas salvas são remidas. A salvação acontece não é pelas nossas obras, não é porque você é uma pessoa boa, você é um camarada muito bom, então você vai receber. Não, é pelo sangue de Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 18 diz: ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Né? Todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Então, todavia, Jesus comprou a igreja com o seu sangue. Lembra Atos 20, 28? Fala da igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Ele é o salvador da igreja. Efésios 5, 23. Fica entendido que a igreja e os salvos são a mesma coisa. Se é salvos, está na igreja. Se é da igreja, são salvos. Além disso, Deus acrescenta cada pessoa à igreja quando essa é salva. Atos 2,47. Eu sei que alguém vai dizer, mas tem pessoas na igreja que não são assim, não. Tem pessoas na igreja que são infiéis. Olha, Jesus sabe de tudo isso, sabe? Jesus vê tudo, ele vê o coração. Ele sabe de tudo isso. Então, se tem alguém na igreja que não está sendo fiel, está sendo infiel, desobediente, pode ter certeza de uma coisa, ele não está salvo. Ele pode estar frequentando, está muito bonito lá, direitinho, mas Jesus sabe quem são os seus, né? Então devemos cuidar da nossa parte, mas saber que a igreja é composta de pessoas que tiveram o seu perdão, né? Cumpre agora cada um fazer a sua parte, não é verdade? Então, Deus acrescenta a cada pessoa à igreja, quando essa pessoa é salva, indicando que todos os indivíduos salvos são membros da sua igreja. E as condições para a salvação e para tornar-se membro da igreja, nós sabemos, né? Por meio da fé e do batismo, estando presente também, claro, o arrependimento e a confissão. Nós temos textos aqui que mostram isso com clareza. Atos capítulo 2, versículo 41.
João capítulo 3, versículo 5, Jesus disse que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, quando diz que somos membros do corpo. Gálatas capítulo 3, 26 e 27, que diz que todos nós somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque fomos batizados em Cristo e nos vestimos de Cristo. São também exigências que devem ser obedecidas, né? Todos devem seguir esses passos. Só se entra na igreja dessa forma. Mateus 16, 16, quem crê, for batizado, será salvo. Em Atos, Pedro falou a mesma coisa, se arrependam e sejam batizados. Então a igreja se compõe de todos os salvos. A igreja foi chamada para prestar serviço. A igreja primeiro é chamada para salvação. Então você recebeu a salvação, que bênção. Você agora vai ficar tão feliz. A gente fica tão agradecido a Deus que a gente vai querer servir a Ele, né? Eternamente, porque quem não vai querer servir a alguém que lhe salvou, lhe tirou do caminho errado e lhe colocou no caminho certo? Então, a igreja é chamada para prestar serviço. Deus chama todos os homens para prestarem serviço no reino de Cristo. Vamos ver esse texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, né? Capítulo 2, versículo 12. Diz assim: exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chamam para o seu reino de glória. Então, em comparação com os reinos mundanos, o reino de Cristo é espiritual, né? João 18, 36, Lucas 17, 21. O reino, como já lembramos, né? Não era aquele reino físico, né? Estabelecido fisicamente numa nação, num território, não. É espiritual. Então ele está presente em toda a terra e em todas as nações. Vamos ver aqui o que Jesus quis dizer. Lembra essa passagem? Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36. É quando Jesus está diante de Pilatos. E ele diz, respondeu Jesus: o meu reino não é desse mundo. Está vendo aí? O reino de Cristo não é físico, espiritual, não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Você é chamado para fazer parte de um reino que não faz parte dessa terra, porque é um reino celeste, que está pronto para embarcar para a vida celestial na volta de Cristo. E Lucas capítulo 17, versículo 21, que vai dizer assim: nem dirão ele aqui ou ele lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Jesus falando sobre a natureza, né, do reino. Então o reino também é universal, formado pelos salvos de toda tribo, língua, povo e nação. Lembra Apocalipse capítulo 1, 5, 16, 14, também Timóteo fala exatamente isso. O reino é composto de todos os povos, todas as línguas. E cresce. Ele cresce com a pregação da sua palavra. Nós estamos anunciando a palavra de Jesus, né? Eu espero com essa mensagem aqui, com essa videoaula, também estar anunciando para muitas pessoas. Então, isso vai fazer com que o reino se expanda, né? O reino se expanda. Lembra aquela parábola de Jesus, lá em Mateus, que fala sobre aquele grão de semente, né? De mostarda que vira uma grande árvore, né? Exatamente, né? Mateus capítulo 28, Jesus diz: toda autoridade foi dada a ele, que pregue a todas as nações. Entramos no reino, na igreja, ao nascer da água e do Espírito, conforme João 3,5. Como servos no reino, os cristãos então devem dar a Cristo o primeiro lugar em sua vida, exatamente. Não é o segundo, não é o terceiro, não é o quarto. Não é para Cristo ocupar um canto lá e ficar... Não, Jesus tem que ocupar o primeiro lugar, ele tem que reinar absoluto, né? O reinado de Cristo tem que ser absoluto. Essas duas passagens, Lucas e Mateus, vão enfatizar isso. Eu vou abrir a passagem de Mateus. Mateus capítulo 6, versículo 33, diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus havia falado que Deus iria suprir todas as necessidades de comida, de bebida, de vestuário, mas ele diz o seguinte: busque o reino de Deus em primeiro lugar, e essas coisas não irão lhe faltar. Todavia, cada cristão deve ser também um bom cidadão, né, de seu país, exatamente, obedecendo às autoridades constituídas. Então a missão no reino é para ser um bom cidadão, não é para sair por aí quebrando coisa, criando, fazendo protesto, né, gritando, nada disso. É para ser bom cidadão, obedecer às leis. Romanos capítulo 13, versículo 1 a 6, é um texto muito importante,
que diz, olha, se você quer ser cristão, comece e se prepare para ser um bom cidadão. Romanos 3, a partir do versículo 1 diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer não temer as autoridades? Faça o bem e terá louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar os que praticam o mal. É necessário que eles estejais sujeitos, não somente por causa do temor e da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Então, para ser um bom cristão, tem que ser fiel às autoridades e seguir as leis. Para servir a Deus, precisamos servir também a nossos semelhantes, ajudando os necessitados e fazendo o bem a todos. Então, além de ser um bom cidadão, tem também de ser uma pessoa que busca fazer o bem ao próximo. Mateus 25, Jesus disse que cada vez que você visitou, deu água, deu alimento, vestuário, atendeu às necessidades das pessoas, você fez a ele, né? Ele deu essa mensagem aqui falando sobre o dia do juízo, que ele vai chamar as pessoas que foram fiéis uns com o próximo, né? Porque o amor é a lei mais importante no cristianismo. Se não amar, se perde tudo. Gálatas capítulo 6, versículo 10 diz que façamos bem a todos, exatamente, inclusive aqueles que não gostam de você, né? E ela diz que principalmente aos irmãos na fé, né? Claro, né? Devemos atender a nossa comunidade primeiramente, mas o bem deve ser feito a todas as pessoas. Ao servir a Cristo, a igreja transforma-se em uma luz e bênção para o mundo em que vive, né? Mateus 5, Jesus diz, vocês são a luz do mundo. Jesus usou essa mensagem em Mateus. Vocês são a luz do mundo. Então, façamos essa luz brilhar. Sejamos boas pessoas para que a igreja e o Senhor Jesus sejam glorificados no meio de todos. Vamos continuar na nossa próxima videoaula, né? E vamos falar sobre uma coisa muito importante, né? A adoração. A igreja é chamada para adorar, né? A igreja é chamada para adorar.